Marcas de blogueiras e influenciadoras estão sempre em alta, afinal todo mundo fala delas. Mas hoje eu quero apresentar um outro lado da maquiagem, o lado em que maquiadores profissionais desenvolvem as suas próprias marcas, elaboram os seus próprios produtos e já posso adiantar que esses produtos são magníficos. Hoje vou fazer uma maquiagem completa utilizando somente produtos que eu sou completamente apaixonada de marcas de maquiadores. Como de costume, eu inicio sempre com a preparação de pele, é a forma que eu gosto de elaborar a minha maquiagem. Tem gente que prefere começar pelos olhos, outras pessoas começam pelas sobrancelhas, e eu gosto de começar pela preparação de pele, até porque é a parte que mais me dá satisfação no momento da maquiagem. Não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu amo é preparar a pele. E claro, vou hidratar antes de começar qualquer coisa. Já estou com a pele higienizada, assim que levantei, lavei o rosto com um sabonete neutro. Então minha pele já tá bem limpa, já posso seguir para o hidratante. Começo pelo hidratante de linha Daisy Peroso. Esse daqui é o famoso Hydra Blend. Famoso entre nós, que somos maquiadores, maquiadoras e até pessoas que já estão um pouquinho fora dessa bolha, porque a marca Daisy Peroso tem crescido cada vez mais. Tenho o orgulho de dizer que ela é uma amiga muito próxima e sou completamente apaixonada por todos os produtos que ela desenvolve, porque a Daisy ela tem muito cuidado com tudo que ela elabora, tudo do zero, tudo pensando em entregar muita qualidade. Então qualquer produto de linha Daisy Peroso que você adquirir, você pode ter certeza que você vai encontrar um produto que foi pensado nos mínimos detalhes. Mas como hoje a minha função é te apresentar, caso você não conheça nenhum desses produtos que eu irei citar ao longo do vídeo, então vamos lá. O Hydra Blend, ele é um creme hidratante que tem uma concentração de 10% de ácido hialurônico na sua formulação. É uma concentração muito boa para o hidratante. E também tem extrato de jojoba, que tem muitos benefícios. Esse é um hidratante que eu não utilizo somente para pré-maquiagem. Ele é um hidratante que eu gosto de ter no meu dia a dia. É aquele produto que eu sei que vai trazer muitos benefícios para minha pele se eu utilizar de forma consistente, colocando no meu dia a dia. Ele dá uma sensação muito boa de hidratação para a pele, deixa a pele muito macia, ao mesmo tempo que ele não fica pegajoso, ele não fica com aquele rancinho de hidratante muito pegajoso que eu sei que algumas pessoas não gostam. Outro hidratante que eu gosto muito é o Hydra Glam de Cole Beauty. Esse hidratante também é Nossa, é uma joia, gente. Ele é uma joia, assim, não só pelo conteúdo, mas também pela própria embalagem. Embalagem de vidro, super refinado, vem com um pumpzinho. O perfume característico da marca Cole é maravilhoso, eu particularmente gosto muito. E esse hidratante também dá uma hidratação intensa pra pele. Ele é mais denso, ele é mais firme do que o Hydra Blend, mas também não deixa aquele resquício de produto muito denso, muito hidratante demais, que eu sei que algumas pessoas não gostam, e tem esse equilíbrio na formulação. Bases de maquiadoras, assim, estão sendo um acerto atrás do outro, né? Eu tenho cada vez mais orgulho, cada vez mais satisfação de trazer resenhas de bases de maquiadores e de maquiadoras aqui, porque as formulações são sempre muito equilibradas, muito bem acertadas, né? Bom, uma das que vocês provavelmente sabem que eu mais gostei foi a Angel Wings de Prilessa. Posso ser até um pouco repetitiva em trazer essa base novamente aqui pro canal, mas eu acho que acaba sendo consistente com o que eu passo de informações pra vocês, né? Se eu estivesse falando de alguma base muito aleatória, provavelmente vocês estariam pensando, ué, mas a Amanda não gosta tanto da Angel Wings, por que ela não falou dela? Então eu acho importante que essas minhas informações sejam consistentes pra vocês verem que de fato esses produtos que eu tô sempre citando, eu realmente uso, né? Senão seria talvez até uma mentira da minha parte. Então sim, base Angel Wings de Prilessa ganhou muito forte o meu coração, gosto muito dela, é uma base mate que eu consigo utilizar. Claro, minha pele tem estado um pouco mais oleosa ultimamente, porque já citei que eu parei anticoncepcional e tudo mais, então minha pele tem estado um pouco mais oleosa do que nos últimos anos, principalmente na região central, que é onde concentra a maior oleosidade no meu rosto. E essa base se encaixa muito bem, tem um pouco de ácido hialurônico na formulação, o que colabora para ela não ser tão mate, tão sequinha, tão pesada. Enfim, tem uma resenha completa sobre essa base com vários testes aqui no canal, vou deixar no card para você clicar e assistir
depois que finalizar esse vídeo aqui. Caso eu esqueça de citar alguma tonalidade, alguma cor de produto, não se preocupe, porque a lista de tudo que eu utilizei está na descrição aqui do vídeo, então é só você clicar em ler mais que você vai poder anotar tudo que te deixou mais curiosa ou com mais vontade de conhecer. Falei que eu preciso ser consistente nas indicações que eu faço pra vocês, mas acho que se eu falasse do corretivo Invisible mais uma vez aqui nesse canal, vocês iam me bater. Tipo, Amanda não tem outro corretivo? Não é possível. Calma, a gente tem, tá? O Invisible continua sendo ali dono do meu coração todinho, mas sim, tem outros corretivos que eu gosto também. E um deles é o da Call Beauty, o corretivo blindado. Ele é um corretivo extremamente único. Acho que essa é a palavra que eu posso definir o corretivo da Call. Ele é um corretivo que algumas pessoas, assim como a base, né, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade em utilizar, mas é aquele corretivo que eu gosto de utilizar quando eu preciso, assim, de muita segurança que a minha pele não vai estragar de forma alguma. Ele é um corretivo que ele não desliza tanto assim quando você faz a aplicação, mas ele esfuma super bem, espalha muito bem na pele, cobre, tem uma cobertura média, alta, muito boa mesmo. Tem um acabamento mais viçoso, ao mesmo tempo que depois de um certo tempo ele fica sequinho na pele. Eu consigo utilizar sem selar, se eu quiser, ou usando uma pequena quantidade de pó. E ele dura, assim, eu posso transpirar horrores que minha pele fica intacta, fica linda, maravilhosa. Enfim, só tenho elogios pro corretivo da Call. Eu ainda estou no corretivo e sinto que eu já falei por 10 minutos. Prometo que eu vou tentar ser um pouco mais sucinta e um pouco mais assertiva no que eu preciso falar de cada produto, porque eu acho que é importante explicar pra vocês por que eu gosto de cada um deles, não simplesmente só esse é produto e pronto, acabou o vídeo. Acho que é importante vocês entenderem as mínimas características de cada um para que vocês entendam de fato por que eu gosto, por que eu indico e por que eu resolvi fazer um vídeo só sobre eles, mas prometo tentar ser um pouquinho mais resumida e um pouquinho mais assertiva para que esse vídeo não fique longo demais. Para quem está acostumado a me acompanhar aqui no canal, acho que essa paleta aqui não vai ser novidade para ninguém, né? Que é a paleta de contorno, de blush e iluminador de Natália Capello Cosmetics. Essa paleta aqui é a Lily, que é a versão mais clara, e pelo fato de ela estar tão suja, já justifica ela estar nesse vídeo, porque, sério, eu preciso me policiar para não utilizar essa paleta toda vez em que eu vou me maquiar, porque esses produtos são muito bons. Eles já entraram nos meus favoritos, acho que do ano passado. Eu tô sempre citando essa paletinha aqui pra vocês, assim como o corretivo Invisible, né? Mesmo que eu pegue uma quantidade boa no pincel, é um produto que não mancha, que não marca, que não gera aquele acúmulo na pele, fazendo com que seja difícil de esfumá-lo por cima da base, não abre buracos, que eu acho que isso é muito importante quando vamos aplicar produtos cremosos por cima da base, né? É sempre um risco de fazer com que a base abra, isso é bem difícil mesmo e às vezes a gente nem consegue consertar depois que o acidente acontece. E isso não é algo que acontece com esse produto da Natália. Sério, eu faço contorno assim em questão de segundos. Eu não levei acho que 2 minutos para fazer o contorno na parte mais externa do meu rosto e tá tudo certo, já tá aplicado, já tá esfumado e posso partir pra próxima. É incrível. Eu poderia utilizar o blush dessa própria paleta, mas eu vou utilizar o blush que eu recebi aqui de uma marca de uma outra maquiadora, que é a Charline. Ela também é de Minas Gerais, vai, assim como Dona Nath. E eu tenho gostado muito desse blush. Esse daqui é o... deixa eu ver o nome dele aqui. É o Floresça-se, da linha Colore, que é um blush cremoso da Charline. O nome da marca é Skin Blend. Os batons líquidos dessa marca são perfeitos. São 3 cores que eu estou muito viciada, principalmente no lírio, que é... eu já trouxe o lírio aqui no canal pra vocês, que é aquele tom de nude amarronzado, meio apagadinho. Ai, perfeito, ótimo com um contorno labial mais escuro, adoro fazer boca assim. E o Gerbera, que é um rosa diferente de todos os rosas que eu já tive. Eu já fiz um vídeo sobre os batons da Skin Blend lá no meu Instagram, então se você ainda não me acompanha no Instagram, vou deixar meu arroba aqui na descrição do vídeo pra você me acompanhar por lá também. E assim como os produtos cremosos da Nath, os produtos cremosos da Charline também pigmentam com muita facilidade. E vocês estão escutando o barulho do caminhão do gás agora.
ele pigmenta muito bem. Se eu quiser muito pigmentado, ele chega, ele constrói camadas. Se eu quiser algo mais leve, eu consigo esfumar muito bem, também não abre a base. E ele tem esse efeitinho um pouco mais glow, mais molhado, digamos assim. Já tem mais de umas 3 semanas que tem sido meu blush cremoso, assim, de todas as makes, sabe? Pra quem assistiu o vídeo da melhor maquiagem clássica do mundo, vai reconhecer essa paleta aqui, que é a paleta de contorno e iluminador da linha da marca, né? Mariana Laureano, que é a marca de maquiagem dentro da marca linha Daisy Peroso. Eu já expliquei isso aqui pra vocês, né? E essa daqui é a paleta cor número 1, é a que eu mais utilizo, tanto pela tonalidade do iluminador, que é uma tonalidade que eu gosto demais, que é esse champanhe que não é nem muito dourado, nem muito rosado. E também a tonalidade de contorno funciona muito bem pra minha pele, que é um contorno que não é necessariamente super frio acinzentado, mas ele tem um fundo um pouco mais rosadinho. Lembra um pouco o Harmony da MAC? Dá até vontade de não selar essa pele, né? Pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Mas eu vou selar um pouquinho porque precisa, né? Eu tenho 2 pós aqui que eu tenho utilizado com muita frequência. Tem um outro também que não dá pra utilizar 3 pós no rosto, porque, né, gente, ia ficar assim uma coisa muito exagerada. Mas eu vou fazer o seguinte, como são 2 aqui que eu gosto demais, um é o Soft Eye de LF Pro, ele é um pó muito bacana pra utilizar na região abaixo dos olhos. Eu vou utilizar o Soft Eye abaixo dos olhos e o Pó Tule, que é o lançamento de linha Daisy Peroso, de Mariana Laureano, de linha Daisy Peroso. Lançamento entre aspas, porque eu já tenho utilizado esse pó já tem um mês, mas talvez vocês ainda não o conheçam. É um pó muito, muito, muito fininho. Então, Pó Tule em todo o rosto, pó Soft Eye somente abaixo dos olhos. Gosto de aplicar dessa forma abaixo dos olhos quando eu preciso de uma selagem um pouquinho mais controlada, sem muita quantidade de pó. Eu utilizo a cor 01 do Soft Eye, é uma cor que eu particularmente gosto bastante porque ele não é nem muito amarelado, nem muito rosado, apesar de gostar de pós rosados. E ele também tem uma cor que acaba não escurecendo o corretivo, não dá aquela oxidada, né? Não é um pó que fica mais escuro do que o corretivo que eu apliquei, então não corre risco de escurecer abaixo dos olhos, não corre risco de escurecer o meu corretivo. Só uma correção, o pó Soft Eye eu utilizo na tonalidade clara. E o Pó Tule de linha Daisy Peroso, esse sim é na tonalidade 1. Que também tem um subtom muito bom, não é muito amarelado, também não é muito rosado. Funcionou muito bem pra mim. O Pó Tule, ele tem inclusive esse nome por causa da característica dele. Ele parece um tule, ou seja, é um pó que tem cor, que tem ali o pigmento, mas não é um pigmento que adiciona cobertura ou que altere a cor da sua base ou do seu corretivo, ou seja, ele parece um tule mesmo. Pra dar aquela fixada, dar aquela assentada em tudo que eu apliquei no meu rosto, vou utilizar a Bruma Beauty de Alice Gontijo. Gosto demais dessa bruma da Alice, dá uma sensação de hidratação muito boa. O perfume também é muito bom, mas lembrando que essa bruma da Alice, ela é um pouco mais umectante. Ela vai ajudar naquela fixação, naquela película um pouco mais fina por cima da pele, mas ela é uma bruma mais hidratante, mais umectante, mais revitalizante, tem ativos na sua formulação que colaboram para esse efeito um pouco mais hidratante, umectante. Então se você busca uma fixação maior, uma pele blindada de fato, né, uma pele extremamente resistente, aí eu recomendo que você utilize um fixador de maquiagem, aqueles que são à base de álcool. Para modelar e fixar os fios das minhas sobrancelhas, eu utilizei um dos melhores géis que eu já testei até hoje, que é o Brow Stay, o gel para sobrancelhas de Bruna Malheiros, de BM Beauty. O meu já tá meio que acabando, ele já tá aberto já tem um tempinho, porque eu tenho utilizado direto, então ele já tá um pouquinho mais grossinho, mais encorpado. É que nem máscara de cílios, que conforme a gente vai utilizando, ela vai ficando um pouquinho mais grossa, vai ficando um pouquinho mais firme e parece que fica até melhor. É o caso do Brow Stay, eu tô gostando cada vez mais dele. Tem secado um pouquinho mais rápido e tem modelado muito bem os fios das minhas sobrancelhas. Enfim, só tenho elogios pro Brow Stay. E pra completar esse vídeo, claro, vou fazer uma maquiagem nos olhos. Eu sei que a temática do vídeo é maquiagem com produtos de maquiadoras, então o foco está mais nos produtos, mas claro, eu quis trazer uma inspiração bonita pra vocês. Então, já tinha uma maquiagem que eu tava doida pra reproduzir, que é uma maquiagem que o Patrick Tá
fez na Sydney Sweeney, eu acho que é assim que é o sobrenome dela, que eu fiquei simplesmente encantada, achei que valorizou muito a beleza dela, apesar de ser uma maquiagem que evidencia um pouco o formato dos olhos dela, que é um pouco mais caído, eu ainda assim achei que ficou muito bonito. Então eu peguei duas referências de maquiagens que o Patrick fez nela e meio que combinei as duas para reproduzir aqui com vocês. E eu vou utilizar a paleta Nude Glam de Natália Capello. Em ambas as imagens, a impressão que me dá é que o Patrick fez um tipo de cut crease nos olhos da Sydney, mas não tá necessariamente recortado, não tem aquele recorte super marcado. Então eu vou apelidar essa maquiagem carinhosamente de soft cut, porque é uma marcação, a gente vê que tem a sombra marrom demarcando bastante o côncavo e também a pálpebra fixa dela, mas não tem necessariamente aquele recorte com um corretivo super marcado. Então acho que se encaixa bem a definição de soft cut. As sombras da paleta da Natália não tem nome, então eu vou mostrar cada uma a cada momento que eu for evoluindo nessa maquiagem, nesse passo a passo. Vou começar a partir da quarta fileira com a primeira sombra, que é uma sombra marrom que pro meu tom de pele fica um tom acima, então você vai adaptar isso pro teu tom de pele, pra tua necessidade. Então eu utilizo um tom de marrom que tá um tom acima do meu tom de pele, pra eu conseguir marcar o meu côncavo, demarcar o meu côncavo, mas sem já colocar muita intensidade logo de cara. Aliás, se você quiser uma outra inspiração com essa paleta da Natália, tem um vídeo aqui no canal de resenha da paleta mesmo, em que eu fiz uma maquiagem bem mais intensa, bem mais dramática, pra você conferir e conhecer essa paleta de perto. Com essa sombra começa a demarcação sempre rente à raiz dos cílios, no meu canto externo, pegando bem o finalzinho do meu canto externo da minha pálpebra, nem muito pra fora e nem muito pra dentro do olho, bem aonde termina meu último fio de cílios, por exemplo. Começa a intensidade a partir dessa região, já levando um pouco pro meu côncavo, essa parte mais funda do meu olho, e eu, como tenho essa pálpebra fixa mais proeminente, mais projetada, eu preciso pigmentar essa sombra também nessa região. E levando até o canto interno, justamente porque essa proposta do Patrick é esse soft cut, essa marcação até quase o canto interno. A próxima sombra já é a mais intensa, mais escura, que vai funcionar para dar um pouco mais de intensidade e pigmentação para essa maquiagem. Permaneço aqui na quarta fileira, mesma fileira da primeira sombra que eu utilizei, só que agora eu vou utilizar a sombra abaixo. Como é uma sombra um pouco mais escura, diminuo o tamanho do meu pincel para eu ter um pouco mais de controle nessa pigmentação, para que essa sombra não cubra 100% a primeira sombra que eu apliquei. Essa sombra marrom também vai começar com a mesma forma de aplicação. Começo sempre rente à raiz dos cílios, vou evoluindo aos poucos. A diferença é que com essa sombra eu não vou chegar até o meu canto interno. No meu canto interno vai ser somente a primeira sombra. Então, além de utilizar um pincel menor para ter um pouco mais de controle, eu também tenho que ter controle no meu movimento e o quanto eu avanço com essa sombra. Ela não vai chegar muito até o canto interno, é só o suficiente para pigmentar essa parte mais externa, pegando um pouco da minha pálpebra fixa novamente, porque eu tenho essa parte um pouquinho mais projetada e também porque é assim que tá a maquiagem do Patrick, a intensidade tá muito mais nesse Czinho da parte externa da pálpebra. Última intensidade de marrom, mesma quarta fileira, sombra abaixo. Esse marrom, ele já é um marrom que ele tem um fundinho ali de arroxeado, ele não é tão arroxeado quanto o marrom da fileira da quinta fileira, mas ele tem um fundo um pouco mais rosado, eu diria, né? Nem tanto avermelhado, mas eu diria que ele tem um fundo assim meio berinjela. E essa sombra também vai ser numa região ainda menor, mais próxima à raiz dos cílios, também não vai subir tanto para o côncavo e nem para a pálpebra fixa. Preciso de um pincel menor para ter mais controle. Em ambas as imagens de maquiagem do Patrick, eu percebo que ele utilizou uma sombra muito clara em toda a pálpebra móvel dela. Como a sombra mais clara que tem nessa paleta já é a branca, e eu percebo que ele também aplicou um pouquinho de branco mais no cantinho interno, eu não vou utilizar diretamente a sombra branca nesse momento. Então eu preciso de uma sombra que seja clara, mas não branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pó compacto para poder
selar todo esse corretivo em toda a minha pálpebra móvel. Esse que eu estou utilizando é o pó Angel Wings de Prilessa. Se eu não me engano, esse daqui é na cor 1, mas como eu nunca entendi muito bem as referências das cores dos produtos da Catarina Hill, novamente eu vou deixar a referência de tudo que eu utilizei na descrição do vídeo. Então esse pó compacto vai ter como função ser uma sombra para selar toda a minha pálpebra móvel, selar todo esse corretivo que eu apliquei na pálpebra móvel e terminar de fazer essa pigmentação em toda a região que eu ainda não apliquei sombra. Para isso vou utilizar um pincel de pálpebra. Vocês sabem que eu sempre opto por esse tipo de pincel quando eu quero fazer uma pigmentação mais na pálpebra móvel mesmo, que eu não vou necessariamente esfumar essa sombra e sim depositar, pigmentar. Lápis preto em toda a linha d'água inferior, vou pigmentar também a linha d'água superior e vou esfumar um pouco desse lápis rente à raiz dos cílios para depois esfumar. Não vou utilizar delineador, vou ter como utilizar como função para isso o próprio lápis, porque não vai ser necessariamente um delineado e sim para ter essa intensidade do preto rente à raiz dos cílios de forma esfumada. Para ter um pouco de acabamento nesse esfumado que eu fiz com o lápis, eu vou pegar um pincel lápis e um pouco das duas primeiras sombras marrons que eu utilizei no esfumado, um marrom mais claro e um marrom mais intermediário, e vou terminar de esfumar esse lápis em toda a pálpebra para fazer esse encontro entre o preto e essa sombra mais clara, que foi o pó compacto, na pálpebra móvel. Assim não fica um esfumado muito sem acabamento mesmo, né? Essa parte é necessária para que tudo fique dentro dos conformes. As mesmas duas sombras marrons vão ser aplicadas rente à raiz dos cílios inferiores, mas não irei fazer um esfumado muito grosso. É mais um acabamento para esse lápis preto que foi aplicado na linha d'água. Se notar nas imagens da maquiagem que o Patrick fez, o esfumado inferior tá bem delicado, tá muito bem difundido na pele, só para complementar o esfumado superior realmente. E eu já estava me esquecendo um pouquinho da sombra branca bem próximo ao canto lacrimal, como se fosse uma sombra iluminadora, de fato. Máscara de cílios, essa daqui é da Skin Blend também, a marca da maquiadora Charlene, e essa é a preta, ela também tem uma versão marrom que é super bonita. Uma ótima máscara de alongamento, também dá um pouco de volume para a raiz dos cílios, não é uma máscara pesada e ela também tem aquela tecnologia de filme flexível. Então, na hora que você for remover, utilize água quente, que ela sai todinha em pedaços. Água quente não, né? Água morninha ali da torneira ou do banho. Nos lábios fiz um super lip combo. Comecei aplicando o lápis New York de Alice Gontijo, que pode ser utilizado tanto nos olhos como nos lábios. Ele fica ótimo para fazer aquele ombré bem bonitão. Na maquiagem do Patrick, ele fez um ombré em uma das maquiagens, na verdade, ele fez um ombré na Sydney, mas eu não quis fazer algo tão intenso porque eu, particularmente em mim, eu não gosto tanto. Então eu fiquei no meio do caminho entre as duas inspirações que eu utilizei como referência. Então depois que eu fiz o delineado dos meus lábios com o lápis New York, eu esfumei levemente e apliquei o batom. O batom que eu escolhi é um Nude de LP Beauty, que é a marca de Letícia de Paula, de outra maquiadora, e eu amo esse batom dela. Esse e o Wood são os dois que eu mais gosto de toda a linha de LP Beauty. Para finalizar, apliquei um pouco de gloss, utilizei o gloss Boss de Natália Capello, que, assim, complemento, foi assim, a cereja do bolo pra esse lip combo, né? Achei que ficou tão elegante esse resultado final. É como se fosse aquela maquiagem super clássica que eu trouxe pra vocês alguns meses atrás, mas com um pouco mais de intensidade, uma versão um pouquinho mais forte. Então tem essas duas opções pra vocês aqui no canal agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado em relação a qualquer produto que eu citei aqui nesse vídeo pra vocês, deixem na seção de comentários que conforme vocês forem comentando, eu vou respondendo vocês. E se vocês têm algum produto que vocês amam, que sejam de maquiadoras, ou até mais de um, também comentem abaixo, assim vocês espalham a palavra e incentivam cada vez mais que maquiadores ou maquiadoras façam suas próprias marcas, e assim nós somos agraciadas cada vez mais com produtos de ótima qualidade. Para finalizar, peço humildemente que você deixe o seu like se você gostou do vídeo, das explicações, enfim, no geral, se você gostou de tudo, deixe o seu like. Leva apenas alguns segundinhos para você clicar no botão e significa muito
tanto pra mim quanto pro vídeo, como pro canal, você me ajuda demais. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, gostou do meu trabalho, gostou da minha didática, enfim, foi com a minha cara, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Essa semana o vídeo saiu na sexta-feira, porque eu tive alguns imprevistos, eu fiquei com a pele um pouquinho assada ao redor dos olhos, então só consegui gravar, editar e postar pra vocês hoje, na sexta-feira. Mas os vídeos normalmente saem às quartas-feiras, às 19h30. Infelizmente, tenho que me despedir de vocês, essa é a parte que eu menos gosto em todo o vídeo, porque o papo tava tão bom, né? Mas enfim, agora a gente conversa na seção de comentários, tá? Beijão e até a próxima!